E o que começa a mudar, cara, assim, na sua vida? Assim? O que começa a ser alterado a partir dessa experiência com Deus e a partir de falar, cara, existe mesmo e eu preciso buscar isso aqui? Acho que a coisa mais forte que muda são as prioridades. 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 Acho que a priorização das coisas, né? Então, poxa, depois que você descobre que isso existe, a prioridade não tem como não ser Deus, né? Não tem como não ser Deus. Então, isso é a minha prioridade. Então, sendo a minha prioridade, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, não é? Então, quando eu tenho que decidir entre uma coisa ou outra, essa é a minha prioridade. Então, isso daqui começa a te dar um senso, né? De onde você vai colocar mais força, onde você vai começar o seu dia. Então, isso daqui foi uma das coisas que mais mudaram na minha vida, tá? Uma outra coisa que que mudou bastante foi entender, né, que não existe a sua opinião e a minha opinião. Existe o que é certo e o que é errado. Uau. Eu posso acabar interpretando errado o que é o certo, ok. mas o certo existe. Né? E acho que faz parte do processo de discernimento e evolução você chegar cada vez mais próximo do que é a verdade. Né? E ao entender que isso existe para mim, eu passo a levar muito das coisas que eu leio, especialmente na Bíblia, ao pé da letra. Né? Obviamente com muita reflexão sobre. Né? Lógico, interpretando o texto. Interpretação, contextualização das coisas também. Mas eu começo a entender que existe uma verdade. Né? E se existe uma verdade, existe o errado. Existe o certo e existe o errado. E se existe o errado e agora eu tenho consciência do que é o errado, eu tenho uma carga diferente quando eu erro. Muito bom. Né? Então o meu peso sobre o erro também mudou. Né? Então acho que isso aqui foi uma coisa que mudou drasticamente. Uma outra coisa que mudou drasticamente foi um pouco de como eu lido com esse novo Tiago. Né? Como eu lido com esse novo Tiago? Porque o novo Tiago é um Tiago que ele não anda mais sozinho. Né? E eu preciso tomar muito cuidado com o antigo Tiago e o novo Tiago. Né? O antigo Tiago, assim, imagina que foram muitos anos vivendo, vai chegar até aqui e existe uma carga de coisas que foram sendo colocadas na emoção do Tiago, que geram desejos no Tiago, que fazem o Tiago pensar de formas diferentes. Então, muito disso são coisas que eu preciso abandonar. Tá? Então, quando eu fui batizado, né, no Rio Jordão, inclusive, foi bem bacana a experiência, eu me separei do antigo Tiago. Né? Então, ao eu ter esse novo Tiago, cara, isso aqui inclusive quase como que, do jeito que eu enxergo, quase que uma nova oportunidade. Né? Porque eu escolhi agora, né, viver o que na minha concepção é o certo. Isso daqui me trouxe uma coisa muito bacana também. Me trouxe quase que um conselheiro, que eu não tinha antes. Né? Não é que eu não tinha, é que eu não sabia acessá-lo. Né? Então, cara, você ter um conselho como esse é muito poderoso. Né? Roubar no jogo, né? É roubar no jogo. É roubar no jogo. É roubar no jogo. E aí, eu acho que o grande desafio aqui, tendo esse conselheiro, é você entender que ele... não é um conselho, é quase que uma direção. Que ele dá a direção. Você, não tem como você ir contra isso, mas você pode ir contra isso. Né? E é tentador, muitas vezes, você ir contra isso. Então... O que muda, né? A terceira coisa que muda no Tiago é entender que o que eu tenho que fazer é a sua vontade, não a minha. Então isso daqui é um conflito muito grande. Né? Por muitas vezes querer ouvir claramente o que é esse caminho, qual é a sua vontade, né? Não confundir a sua vontade com a minha vontade. Então eu acho que essa seria a terceira coisa que muda. Tá? Acho que uma quarta coisa que muda, refletindo aqui, eu acho que é um pouco do seu ambiente. Porque quando você... Estou imaginando que as pessoas devem passar por coisas semelhantes. Quando você começa a viver dessa nova forma, pessoas são arrancadas da sua vida e pessoas são colocadas. Né? E muitas vezes pessoas são arrancadas que eram muito importantes para você. Né? Mas, de novo, você não tem a capacidade de entender o porquê as coisas estão acontecendo hoje. Então só te resta ter fé de que tem algum motivo para isso estar acontecendo. Tá? Então, acho que teriam outras, mas talvez essas sejam as principais. Assim. Cara, essa primeira coisa que você disse é muito louca, de prioridades, né? Porque, de fato, quando Deus se apresenta, quando seus olhos são abertos, Deus não é a única coisa da sua vida. Você é casado, você tem empresa, você tem funcionários, você tem irmãos, amigos, família, né? Você continua com todas as coisas da sua vida e Deus entrou na sua vida. Então, realmente... O que a palavra de Deus diz eu quero ser primeiro.
Eu não quero ser único. Então não é uma chamada ao monastério, né? Vá para cima da montanha, fica só comigo lá. Não. É um chamado agora de tê-lo como prioridade. Né? Não terás outro Deus além de mim. Né? Então eu sou o primeiro. E eu lembro que estava conversando com uma menina, uma amiga nossa lá nos Estados Unidos, né? Na verdade até uma adolescente, uma filha de uma amiga nossa, e ela falou assim para mim, Douglas, o que é Deus para você, Douglas? Porque assim, para mim, eu vejo umas pessoas fanáticas, sabe? Que seria mais ou menos assim, imagina uma mesa com um monte de comida e aí Deus é um bolo, aí a pessoa fala, só quero bolo, só o bolo, bolo, ela come o bolo, e ela falou, eu não aguento comer só o bolo. Eu quero comer um pouco das outras, ela falou disso para mim, né? E eu quero comer um pouquinho de cada coisa. E Deus é muito importante para mim. Eu falei para ela assim, cara, eu acho que esse não é o melhor exemplo para Deus. Um bolo no meio da mesa. Falei para ela assim, o melhor exemplo para Deus, e foi louco que é umas coisas que o Espírito Santo te guia, né? O melhor exemplo para Deus é isso aqui, ó. E ela usava óculos. Falei, Deus é isso aqui, ó. Entendeu? Ó, você põe aqui, ó. Eu te pergunto, você passa o dia inteiro pensando sobre os seus óculos? Não. Mas você não consegue olhar para nada a não ser através dos seus óculos. Né? Eu não passo o dia inteiro falando, meu óculos, vendo meu óculos, eu amo meu óculos. Não, mas tudo que eu vejo é a partir dessa lente. Né? E é muito louco quando... E explica tudo isso que você falou, né? Por que pessoas são tiradas e colocadas? Porque agora você tem uma outra ótica, né? Das coisas. Foi iluminado o seu entendimento para várias coisas. O certo, o errado. E agora tudo muda, né? Agora... Eu fico me questionando para alguém que já tinha, sei lá, se eu não me engano, 6 milhões de seguidores no Instagram. Você começar a falar sobre isso e as 6 milhões de pessoas não vieram nesse intuito, vieram com outro. Como é que tem sido para você, como é que tem sido para a galera que te segue a experiência com esse novo Thiago? Cara, bem dividida. Né? Acho que a maior crítica que tem aparecido é o seguinte, vai começar a falar de Deus para vender, né? Para ficar famoso. É mesmo? Tal. É o que mais aparece. É o que mais aparece, né? Ou, obviamente, as pessoas que não acreditam que isso aconteceu, né? E aqui eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, eu cresci, fiquei famoso, ganhei dinheiro e mais do que eu precisava, inclusive, antes de começar a tocar nesse assunto, tá? E não depois. E começar a falar sobre isso, na verdade, não é uma coisa fácil. Na verdade, é um grande risco em termos de contrário, público. Né? É o contrário. Né? É um grande risco, né? Sob a ótica de público e etc. Né? No meu caso, que conquistei uma audiência prévia que não tem a ver com isso, necessariamente. Na questão de resultados, isso mais atrapalharia os seus resultados do que ajudaria. Exatamente. Ainda mais porque não é como se eu estivesse decaindo e já, passei pela melhor fase. Eu estou vendo a melhor fase agora. Né? Eu acabei de ter os melhores resultados da minha vida. Né? Antes de tudo isso acontecer. Né? Então, essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu percebi que foi muito curioso é que as pessoas que mais me criticaram foram as pessoas que são crentes. As pessoas que são crentes. Mas aí eu, como uma pessoa que acredito, eu fico pensando, mas caramba, não existe alegria maior do que ver um irmão sendo batizado, alguém sendo salvo, né? Uma coisa como essa. E se essas pessoas, elas de fato creem, não faz sentido entender que agora elas têm um grande aliado que fala com milhões de pessoas. Irmão com 6 milhões de Caramba! seguidores. Então, isso é uma coisa que eu não consegui entender. Entendi. Né? Mas claro que entendo, né? Que acho que a história machucou muita gente, mas eu tô aqui para, de fato, enfim, tentar ajudar um pouquinho, né, nessa mudança. Então, não é fácil.